A questão é que, para nós mulheres, depois dos 40, muitas vezes a gente acha que todos os problemas agora é hormonal. Mas tem muita coisa que vem antes de questões hormonais, ainda mais, né, nessa vida tão agitada que a gente acaba tendo que viver. Então a gente precisa pensar em eliminar as variáveis e ver se todas essas variáveis estão ajustadas, e se não tiver, olhar para aquela que possivelmente está desajustada e atuar ali na causa. Aí sim, se você estiver fazendo reposição hormonal, vai ter um efeito muito melhor, ou talvez nem seja ainda o momento necessário de fazer reposição. Então, por exemplo, a gente precisa, quando a gente olha para a higiene do sono, o que vai envolver ali? Se você tem uma rotina e horário para dormir, não, a gente não fala em exceção, mas o corpo precisa dessa rotina cada vez mais, depois que a gente vai tendo queda hormonal. O uso de cafeína, o consumo de álcool, o excesso. Outra questão que muitas vezes passa batido são os neurotransmissores. Então, quando a gente pensa ali em sono, a gente precisa ter GABA numa produção boa, que é um neurotransmissor que diminui a ansiedade, que diminui mente acelerada. E para produzir esse GABA, envolve muitos fatores, especialmente matéria-prima. Se a sua dieta não estiver arrumada, vai cair produção de GABA. A gente tem também produção de serotonina, que vai ter influência ali do intestino. Sem serotonina você não produz GABA, não produz melatonina. Veja, então tá tudo interligado. A gente precisa... Então veja, eu falei que sobre o sono, pra gente equilibrar, a gente precisa olhar para questão de higiene do sono, neurotransmissores. A gente tem uma questão hormonal também antes da progesterona, que é o cortisol, que é um dos que mais atrapalha a gestão do sono, acordar no meio da noite. Então dá para modular muito bem esse cortisol, e muitas vezes ele é uma das causas principais. A gente tem outros fatores que por exemplo, a inflamação, porque ela mexe com citocinas inflamatórias, que a gente chama, e aí isso atrapalha a qualidade, a profundidade do sono. O intestino, que eu falei para vocês que é um dos principais para a produção de neurotransmissores, então o intestino todo desregulado, com desbiose, ele vai afetar a produção diretamente desses neurotransmissores e bagunçar o sono. A gente tem questões de glicemia, quando tem resistência à insulina, desajuste nessa dieta também vai impactar nessa glicemia e vai fazer Tem também questão de composição corporal, né? Quanto mais massa muscular, melhor qualidade do sono. Tem uma relação muito grande aí, porque a gente mexe com piora do metabolismo quando tem mais gordura, piora da resistência à insulina e entra naquela questão que eu falei para vocês da glicemia, que vai, às vezes, dar pico no meio da noite e você vai acordar por conta dessa desregulação metabólica. Tem questões de deficiência nutricional, que é muito comum, deficiência de zinco, de ômega 3, de B12, de magnésio, a vitamina D, a B6. Então, a falta de vários nutrientes vai afetar a produção, porque é matéria-prima para neurotransmissores. E a gente tem outro ponto também que muita gente esquece, que é a tireoide. Às vezes, alterações na tireoide também impactam no sono. A gente tem... por fim, né, além de todos esses, aí você tem que se perguntar qual desses é o que mais pode estar afetando, atuar ali, na grande maioria das vezes resolve, e questões, né, mentais. Então, se você se encaixa aí nesse clube das mulheres que está com muita dificuldade para dormir e ainda não entende o que pode ser feito para melhorar, eu vou fazer um encontro gratuito para mulheres que estão nessa fase e que precisam entender um pouco mais e por que muda tanto o sono. E coisas simples que você vai poder aplicar para começar a melhorar a qualidade desse sono sem ter que pensar primeiro em fazer uma reposição hormonal. Se você quer fazer parte desse encontro e entender um pouco mais sobre esse sono e como fazer isso de forma mais fácil, manda um direct aqui para mim que eu vou depois te passar os passos de como vai ser feito isso, tá bom? Então, se você se encaixa aí nesse clube das mulheres que está com muita dificuldade para dormir e ainda não entende o que pode ser feito para melhorar, eu vou fazer um encontro gratuito para mulheres que estão nessa fase e que precisam entender um pouco mais e por que muda tanto o sono. E coisas simples que você vai poder aplicar para começar a melhorar a qualidade desse sono sem ter que pensar primeiro em fazer uma reposição hormonal. Se você quer fazer parte desse encontro e entender um pouco mais sobre esse sono e como fazer isso de forma mais fácil,
manda um direct aqui pra mim que eu vou depois te passar os passos de como vai ser feito isso, tá bom?